Você já parou para pensar por que essas palavras ecoam há séculos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Elas foram murmuradas por reis antes das batalhas, sussurradas por mães em noites de desespero, repetidas por corações partidos que ainda assim se recusaram a desistir, gravadas em lápides, memorizadas em orações, mas acima de tudo, gravadas na mente e na alma de quem ousou acreditar que não são apenas versos bonitos, mas um código invisível capaz de transformar nossa relação com o dinheiro, com a escassez, com a própria vida. Napoleon Hill, no clássico Quem Pensa, Enriquece, entrevistou centenas de milionários e descobriu algo poderoso. O sucesso não nasce da sorte, mas de um estado mental. Hill dizia: tudo aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas perceba, não basta repetir palavras de poder. É preciso acreditar com emoção, com intensidade, até que essa fé se torne dominante no subconsciente. É aqui que o Salmo 23 revela sua grandeza. Quando o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, ele faz uma declaração de identidade do Quem, o guia, do Quem, prova, e logo em seguida afirma com a força de quem já decidiu: nada me faltará. Não é um pedido, não é uma esperança vaga, é uma certeza inabalável. Quantas vezes você repetiu essas palavras sem realmente acreditar? Quantas vezes viveu com fé no domingo, mas medo na segunda? Quantas vezes sonhou alto, mas agiu pequeno? A verdade é simples e profunda. Antes que a realidade obedeça, a mente precisa estar convencida. A fé precisa ser mais do que um sentimento. Precisa se tornar força criadora. É ela que transforma a dúvida em ação, medo em movimento, escassez em abundância. O salmista não diz: espero que nada falte. Ele afirma: nada me faltará. E é aí que mora o segredo. A transformação não começa fora, mas dentro. A fé não é passiva. Ela exige repetição, autossugestão, disciplina emocional. Como já dizia Hill, a fé vem pelo ouvir e ouvir repetidamente, até que a mente subconsciente aceite essa verdade. Talvez agora você esteja passando por contas atrasadas, dias difíceis, medo. Talvez a sua fé esteja fraca, mas mesmo assim, declare: nada me faltará. Essa não é apenas uma frase, é um comando profundo para sua mente. Eu continuo, mesmo chorando. Eu confio, mesmo sem ver o caminho. E é quando você age, apesar do medo, quando insiste mesmo duvidando, que algo muda dentro de você. Essa é a fé que move montanhas. É ela que separa quem realiza de quem só deseja. E perceba como o salmo segue: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Aqui está a segunda revelação. Verdadeira prosperidade começa no descanso da alma. Descanso não é preguiça. E é a paz de quem sabe que não precisa correr atrás de tudo, porque já confia na direção divina. Os grandes realizadores que Hill estudou tinham isso em comum: calma interior. Eles não eram guiados pelo medo ou pela pressa, mas por clareza e propósito. Sabiam o que queriam e mantinham a mente livre da ansiedade. Enquanto o mundo corre, você pode escolher andar firme. Enquanto todos querem mais, você pode buscar melhor. É nesse silêncio interior que surgem as melhores ideias, as oportunidades mais surpreendentes, a direção que transforma o próximo passo. Pergunte a si mesmo: quais são os meus pastos verdes? Onde estão as minhas águas tranquilas? Talvez seja um projeto que conecta propósito e lucro, ou simplesmente viver com menos correria e mais presença. Mas tudo começa quando você decide ser guiado e não arrastado.
E mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa parte é a mais citada, mas muitas vezes não é compreendida. Pork o veil não é opcional. Todos enfrentam momentos escuros, perdas, fracassos, humilhações, mas o que separa quem supera é a consciência de que não caminha sozinho. Hill mostrou que o medo é o maior ladrão de sonhos. Medo da crítica, da pobreza, da doença, da morte. Medos nascem da mente, mas também podem ser dominados por ela. O salmista não diz que não sente medo. Ele decide não temer. Essa decisão é a semente da coragem. Veja, quem construiu grandes coisas falhou muitas vezes. Edison, Ford, Disney. Todos andaram por vales sombrios, mas não desistiram. Eles mantiveram a visão e a coragem porque sabiam. A fé é o antídoto contra o medo. E se hoje você sente medo, lembre-se, sombras só existem onde há luz. O vale não é o fim, é o caminho. O que você chama de fim pode ser apenas um meio. Mesmo no vale, saiga em frente, declare. Mesmo no vale, eu sigo em frente. É essa decisão que transforma medo em combustível. E depois do vale, vem a promessa. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso fala de constância. Taylor não é sobre picos de sucesso, mas sobre uma vida que inspira, transforma e permanece. Hill dizia que sucesso não é só o que você conquista, mas o que você deixa. A prosperidade verdadeira não é só ter mais, é ser mais, impactar mais, servir mais. Bondade e misericórdia não são coisas que você busca, são frutos de quem vive alinhado com propósito. A Bíblia e Ri concordam. Riqueza maior, não, está no que você possui, mas no que constrói dentro de si e reparte com o mundo. Quem vive assim não corre atrás da bênção, a bênção o acompanha. Você pode escolher hoje viver correndo atrás ou caminhar sabendo que o que te segue é maior do que o que você persegue agora. Pense comigo. Por que tantas pessoas repetem frases de poder, vão à igreja, leem livros, assistem vídeos, mas continuam vivendo presas ao medo, à escassez e à insegurança? A resposta é simples, mas poderosa. Porque entre ouvir e viver existe um abismo chamado decisão. É fácil repetir: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Difícil é transformar essa frase em convicção diária, especialmente quando tudo ao redor parece dizer o contrário. É nesse ponto que a maioria desiste, volta atrás, aceita viver pela metade. Mas quem decide atravessar esse abismo descobre que o maior milagre não está fora, mas dentro, na mente renovada, no coração fortalecido, na fé que insiste mesmo cansada. Napoleon Hill percebeu isso ao estudar os homens mais prósperos da história. Nenhum deles foi poupado do vale, do medo, da dúvida, mas todos eles tinham algo em comum. Não pararam. Eles transformaram a dor em motivação, a crítica em combustível, o fracasso em aprendizado. Eles entenderam que fé não é esperar sem fazer nada, é agir apesar do medo, mesmo sem garantias. E veja como o Salmo 23 fala sobre isso sem precisar de muitas palavras. Depois de afirmar com ousadia, nada me faltará. O salmista mostra que não anda sozinho. Tu estás comigo. É esse tu estás comigo que muda tudo. Porque não é você contra o mundo, não é você tentando na força do braço, é você guiado, amparado, sustentado por uma presença maior. É saber que mesmo quando o caminho parece fechado, existe um propósito invisível que ainda está de pé. E quando você passa a viver com essa consciência, até o medo começa a perder força. Mas veja,
Não basta acreditar uma vez. É preciso escolher acreditar todos os dias. É isso que Hill chamava de autossugestão positiva. Declarar, visualizar, sentir até que a mente aceite como verdade. Não é mágica. É disciplina emocional. É levantar todos os dias e repetir: nada me faltará, até que a mente pare de duvidar. É lembrar, no meio do vale, mesmo no vale, eu sigo em frente, até que o medo não te paralise mais. A maior vitória não é aquela que todo mundo vê, é aquela silenciosa que acontece dentro de você. É quando você escolhe continuar, mesmo cansado. É quando você planta sementes de coragem no solo da dúvida. E é incrível como isso transforma tudo. As decisões ficam mais firmes, as palavras ganham mais força, o coração encontra descanso até em dias difíceis, porque você já não vive pela aparência do que falta, mas pela certeza do que não vai faltar. E perceba, quem vive assim atrai mais do que dinheiro. Outra clareza, oportunidades, pessoas certas, ideias que nascem no silêncio e florescem na ação. Essa é a verdadeira prosperidade. Não algo que você apenas ganha, mas algo que você se torna. Prosperidade não é acúmulo, é expressão, é transbordar aquilo que você construiu por dentro. E aqui está o ponto mais transformador. Quando você vive alinhado com essa mentalidade, a bênção deixa de ser um acaso e passa a ser uma consequência. Como diz o Salmo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Perceba a força de dos os dias. Não de vez em quando, não apenas quando tudo vai bem. Todos os dias. Isso fala de uma vida intencional, guiada, sustentada. É como se dissesse: porque eu decidi confiar, a bondade me acompanha. Porque eu continuo andando, mesmo com medo, a misericórdia me alcança. E se você chegou até aqui, talvez algo dentro de você esteja dizendo: é isso que eu quero para mim. Então decida agora. Declare com convicção, não apenas com os lábios, mas com a alma: nada me faltará mesmo no vale. Diga: eu sigo em frente. E ao pensar no futuro, diga: a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Porque a mudança começa exatamente nesse instante. Quando você planta essa nova semente na mente, cultiva com repetição, rega com ação e protege com fé. E se essa mensagem falou ao seu coração, comenta aqui: nada me faltará. Se fez sentido para você, curta, compartilhe e se inscreva no canal, para que mais pessoas também possam caminhar com fé